Então, de fato, o que nós vamos fazer hoje é estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, seguindo a ordem normal, porém, naquelas questões que não são abordadas no outro trabalho do Evangelho no Lar, que é esse prefácio. E tem até espaço para mais alguma coisa. Vejamos, a introdução do Livro dos Espíritos foi estruturada por Kardec com item 1, objetivo da obra, do Evangelho, desculpa, item 2, autoridade da doutrina espírita, controle universal do ensino dos espíritos. Isso aqui também é interessante, talvez poderia também ser estudado, dentro desse espaço de contemplar alguma coisa do Evangelho que não está sendo contemplada no Evangelho no Lar, mas hoje é o item 4. Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e do espiritismo. Resumo da doutrina de Sócrates e Platão. Isso aqui são palavras de Kardec. Então, o que nós vamos mostrar é o texto que Kardec registrou no Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele faz essa comparação. Claro que antes tem que ter uma preparação, né? Mas a ideia é esta. Ele começa mostrando um conceito de precursor que é muito interessante. Ele vai mostrar mais à frente que Sócrates e Platão foram precursores do ideal cristão, tal como o Espiritismo, e foram além. Se Jesus estava limitado pelas condições culturais e pelas tradições religiosas da época dele entre os judeus, Sócrates viveu num ambiente diferente, onde o pensamento era mais livre e voava mais alto. Então, ele conseguiu falar até mais do que Jesus podia ter falado. Jesus disse o quê? Dia virá em que eu enviarei o Consolador prometido para vos explicar aquilo que vocês não podem entender. E o que a gente não percebe é que não era novidade. Muita coisa que Kardec trouxe já havia sido trazida por esses dois aqui. Então, essa é a ideia que Kardec traz. Textos de Kardec. Aliás, um comentáriozinho interessante. Eu não gosto de ler, eu gosto de comentar. Mas, quando eu li com mais atenção, eu vi que Kardec foi tão feliz, ele estruturou tão bem esse texto, que eu não consigo replicar, muito menos igualar. Então, eu vou ler, porque a maneira como Kardec apresenta os conceitos aqui estão muito bem estruturadas. Qualquer coisa que eu tentasse fazer, eu iria diminuir o conteúdo. Então, ele começa dizendo: as grandes ideias jamais irrompem de súbito. É uma escadinha, é uma preparação. E que essa escadinha, essa preparação, é muito maior do que está sendo mostrado aqui, muito antes e depois. Tá? As verdades espirituais estão sendo trazidas para os encarnados, conforme a nossa capacidade de compreensão, conforme a época. As grandes ideias que se assentam sobre a verdade sempre têm precursores, ou seja, é uma coisa que meio homeopática, nós vamos sendo preparados para isso, para não ficarmos muito chocados. E mesmo assim, quando vem Jesus, o choque foi tão grande que crucificamos ele. Tem precursores que lhes preparam parcialmente os caminhos. Então, nós estamos falando aqui basicamente que Sócrates e Platão foram precursores de Jesus e precursores do Espiritismo. Depois, chegado o tempo, envia Deus um homem com a missão de resumir, coordenar e complementar os elementos esparsos, de reuni-los em um corpo de doutrina. Foi isso que Kardec fez. Desse modo, não surgindo bruscamente a ideia, ao aparecer, encontra espíritos dispostos a aceitá-la. É como se o canteiro onde as ideias plantadas pelo espiritismo já estivesse sendo afofado e adubado há milênios. Tal o que se deu com a ideia cristã,
que foi pressentida muitos séculos antes de Jesus e dos essênios. Então, ele puxa aqui os essênios. Tendo por principais precursores Sócrates e Platão. Aqui eu estou colocando alguns outros exemplos. Por exemplo, Amenófis IV, Akenaton. Akenaton tentou trazer o monoteísmo mais de 1000 anos antes. O João Batista, primo de Jesus, também veio preparar o caminho para ele com pequena antecedência, mas no meio povo, no mesmo ambiente. Então, Sócrates, segundo Kardec, está sendo identificado, ele e Platão, também como um precursor. E ele faz aqui algumas comparações que eu não teria coragem de fazer, mas ele fez. Então, a gente segue em frente. Sócrates, como Cristo, nada escreveu, ou pelo menos nenhum escrito deixou. Como Cristo, teve a morte dos criminosos, vítima do fanatismo por haver atacado as crenças que encontrara e ter colocado a virtude real acima da hipocrisia e do simulacro das formas. Então, ele meio que está comparando aqui Sócrates, né, com Jesus. A situação que Sócrates viveu, que ele enfrentou, e ele foi para o sacrifício também, como Jesus. Tá? Ele aqui não teve coragem, mas ok, faz sentido, faz todo sentido. Interessante que ele não está falando em Platão, mas nós só conhecemos o pensamento de Sócrates através de seus discípulos, principalmente Platão, porque ele mesmo nada escreveu. Da mesma forma que nós só conhecemos o Evangelho do Cristo através de seus discípulos, de seus apóstolos. Do mesmo modo que Jesus, a quem os fariseus acusavam de estar corrompendo o povo com os ensinamentos que ele ministrava, também ele, Sócrates, foi acusado pelos fariseus de seu tempo. Os dois foram sacrificados, foram condenados à morte, cada um pelos fariseus de seu tempo, porque eles contrariavam lá o pensamento comum, com ideias arrojadas para as épocas. Visto que sempre os houve em todas as épocas, por quê? Porque ele proclamou o dogma da unidade de Deus lá, agora está falando de Sócrates, não de Jesus, óbvio, né? Lá em Atenas, 400 anos antes de Cristo. Ele proclamou o dogma da imortalidade da alma, da vida futura e vários outros pontos em comum, que é o que justamente Kardec vem resgatar aqui. Assim como a doutrina de Jesus, que nós só conhecemos pelos que escreveram os seus discípulos, Sócrates também, nós só temos pelos escritos de Platão e alguns outros, em menor extensão. Mesmo assim, agora eu vou trazer aqui uma inserção, mesmo assim, o próprio Sócrates, quando dá uma entrevista para o irmão X, no livro Crônicas de Além Túmulo, diz ele o seguinte: lamentando eu igualmente que Platão, não obstante a sua coragem e seu heroísmo, não haja representado fielmente a minha palavra. Ora bolas, nós vamos comparar aqui o que Platão escreveu sobre Sócrates, a comparar com os conceitos cristãos e espíritas. Mas o próprio Sócrates diz que Platão não conseguiu estar à altura do que ele pensava e do que ele ensinava. Então, dá para imaginar que ele estaria muito mais próximo do que hoje nós conhecemos no Espiritismo, do que a própria história registra, através de Platão e outros discípulos que alguma coisa escreveram acerca de Sócrates. Aqui, então, Kardec se propõe a mostrar como o pensamento de Sócrates estava em concordância com os principais princípios do cristianismo e do espiritismo, que é cristão. Ok. Fazendo uma consulta por IA,
nós vemos o seguinte, que as passagens que Kardec destaca estão mais ou menos apresentadas nesses livros de Platão. Nós vamos apresentar, tirado do Evangelho segundo o Espiritismo, 21 itens com o pensamento que Platão registrou sobre Sócrates, sobre o que Sócrates ensinava. Claro que está permeado pelo pensamento de Platão, porque Sócrates virou um alter ego de Platão. Ele colocava a figura de Sócrates como um personagem para boa parte da sua obra. Então, os trechos apresentados por Kardec, mais ou menos, numa pesquisa por IA, estariam nesses livros de Platão. Mais ou menos. Aprofundando a coisa, porque eu comecei a querer comparar item a item. O primeiro trecho que Kardec apresenta, mais à frente aqui, vamos antecipar. Esse primeiro trecho aqui, homem é uma alma encarnada, de onde foi que saiu isso? Então, eu tentei, a princípio, procurar sozinho, olhando nesses livros, etc. E fui, alguns eu identifiquei, outros não. Mas até que eu achei um trabalho desse professor aqui, Luiz Gustavo de Oliveira, onde ele mata a charada, porque não fechava. Eu abri as obras, mesmo essas aqui, que a IA identificou, eu abria elas e não conseguia encontrar exatamente os trechos que Kardec apresenta na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. É disso que nós estamos falando, eu estou só antecipando. Então, esse professor diz o seguinte, ele fez isso aqui, esse mesmo trabalho que eu tentei fazer durante alguns dias, ele fez durante anos e buscou em originais franceses para tentar descobrir de onde Kardec tirou o que nós vamos mostrar daqui para frente. Os trechos que ele apresentou como sendo o pensamento de Sócrates e Platão, que registrou na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, depois de anos de pesquisa, ele descobriu o seguinte, que o que mais se aproximava do que Kardec lançou na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo é essa obra aqui. Na verdade, é uma obra enorme. Esse autor aqui, ele coordenou uma biografia de grandes nomes, mais de 40 volumes. Ele fala sobre Sócrates, não é sobre, desculpa, ele fala sobre Platão, não sobre Sócrates, no tomo 40. Isso foi lançado em 1862, 2 anos antes do lançamento do Evangelho, onde Kardec apresenta essa comparação que nós vamos mostrar agora. Então, 2 anos antes, lá na França, acho que foi na França, sim, alguém, dentro de uma compilação com 46 ou mais volumes, faz um resumo do pensamento ou da obra de Platão. E aí, esse professor mata a charada. Olha, é quase certo que Kardec tomou conhecimento e tirou daqui, por vários motivos, não só pela coerência, a maneira como ele apresenta, porque ele não. Veremos que a súmula que Kardec faz do pensamento de Sócrates e Platão não é exatamente linear, ou não é exatamente corrida. Ele junta parágrafos, junta ideias, ele junta conceitos, às vezes de um capítulo inteiro, ele resume aquilo. E, nesta obra, esse autor fez algo tão parecido que até mesmo uma inserção que Kardec coloca daquele que a árvore se conhece pelos frutos, e que não é do pensamento nem de Sócrates nem de Platão, mas está aqui. Esse autor fez a inserção, e Kardec gostou tanto que aproveitou. Então, é quase certo que ele descobriu a fonte bibliográfica usada por Kardec para fazer essa parte da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Foi publicada 2 anos antes. Aqui está o original dessa obra, tomo 40,
o verbete é Platão, foi escrito pelo próprio coordenador da obra, que são 40 e tantos volumes, de Hofer. Ele traz exatamente os trechos platônicos citados por Kardec. Até os não platônicos, até aqueles que o Hofer introduziu, Kardec traz também. Kardec incluiu alguns comentários do próprio Hofer. E nele se inspirou para escrever certas ideias sobre a filosofia apresentada por Sócrates e Platão. Então, ele matou a charada. Esse original está trazido aqui. Temos referências para quem quiser de onde encontrar. Esse foi o autor dessa coletânea do pensamento de Sócrates, escrito por Platão. Então, as origens estão identificadas. Okay? Muito bem. Esse autor que descobriu isso também faz um resumozinho, já que ele tinha pesquisado durante anos toda a obra de Platão para tentar descobrir como Kardec lançou esses 21 itens no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele identifica esses livros de Platão como contendo o material apresentado na introdução do Livro dos Espíritos por Kardec. Então, está tudo rastreado aqui. Então, são várias obras de Platão. O personagem principal de Platão é Sócrates, e aí não dá mais para dizer o que de fato é Sócrates e o que é o pensamento de Platão, a coisa se embola, então, por isso, Kardec coloca como título Sócrates e Platão. Né? O título aqui não. Aqui. Sócrates e Platão. O que se espera mesmo é que a fonte seja Sócrates. Muito bem. Visto isso, podemos começar, com cuidado, com o primeiro item apresentado por Kardec. Item 1. Onde Kardec ele quer apresentar o quê? Um resumo da doutrina de Sócrates e de Platão. Esse é o objetivo aqui da introdução. E quer mostrar o quanto o pensamento de Sócrates e de Platão já era similar com o cristianismo do Cristo e com o espiritismo que é cristão. Então, primeira seleção extraída por Kardec. O homem é uma alma encarnada, já diferenciando aqui o corpo físico do espírito. Antes da sua encarnação, existia unida aos tipos primordiais das ideias do verdadeiro, do bem e do belo. Isso aqui é muito grego, né? Isso aqui está muito marcado pela maneira, pelo pensamento da época de Sócrates. As ideias do verdadeiro, do bem, do belo, aquele mundo platônico, o mundo das ideias. Tá? Isso aqui é tipicamente a maneira como eles pensavam na época. Separa-se deles, o homem se separa, tá, desse mundo encarnando. E quando ele encarna, ele recorda o seu passado. E ao recordar o seu passado, ele é mais ou menos atormentado pelo desejo de voltar até esse passado. Isso aqui é puro espiritismo. Jesus não podia falar sobre isso. Jesus, no momento, no local em que Jesus estava, ele não podia falar ainda sobre reencarnação de forma direta. E eu não consegui achar isso aqui em trecho nenhum da obra de Platão, mas, segundo aquele autor que mostra a origem desse extrato, aonde Kardec bebeu na fonte, tá? É uma síntese de uma obra de Platão, do Fedon, mas de vários capítulos. Então, aqui, Kardec apresenta uma síntese de vários capítulos do que havia sido escrito por Platão, usando, claro, os escritos desse compilador aqui. Muito bem. Então, isso é o que Kardec apresenta como sendo o pensamento, a doutrina de Sócrates, trazida por Platão.
Basicamente, na verdade, é a doutrina de Sócrates, tá? Como foi apresentada depois por Platão. Platão, bom, claro que deu o seu colorido, tanto deu o seu colorido, né, que tem aquela introdução lá, que nós já vimos antes, onde ele dá aquela. O próprio Sócrates diz para o irmão X que Platão não conseguiu reproduzir, de fato, o pensamento dele. Chegou perto, não sei quão perto, mas não chegou lá. Aí Kardec agora vai discorrer sobre esse extrato aqui para verificar se há ou não similaridade com a doutrina espírita. Ele começa, basicamente, óbvio, dizendo que sim. Não se pode enunciar mais claramente a distinção e independência entre o princípio inteligente e o princípio material. O princípio material, o corpo físico. O princípio inteligente, a alma encarnada. Eu gostei muito, muito dessa imagem aqui. Não é de um ser humano, óbvio, né? Mas eu achei mais interessante ainda, porque um cachorro, nós sabemos que o princípio inteligente nele, tá, ainda não domina o pensamento contínuo, porque se dominasse, deixaria de ser um espírito de um cachorro e passaria um espírito propriamente dito. Né? Ele é alguma coisa que está em formação, mas já está aqui um princípio inteligente. A inteligência de um cão, a individualidade de um cão já é muito nítida. Mesmo entre animais da mesma raça, que possuem comportamentos semelhantes, a individualidade já está presente. Né? O que falta aqui é ele conquistar o pensamento contínuo, para ele se habilitar, então, a entrar no reino nominal. Como nós estamos falando de princípios, princípio inteligente e princípio material, essa imagem aqui ilustra bem o que Kardec quer dizer e o que Sócrates estava dizendo aqui. O homem é uma alma encarnada, ela existia antes, ligada às ideias fundamentais, ele encarna e fica atormentado pelo desejo de voltar ao seu estado original. É, além disso, uma doutrina, o pensamento de Sócrates, de pré-existência da alma. Ele disse isso aqui. O homem é uma alma encarnada, antes da encarnação, existia num estado, depois passou a existir do outro, mas atormentado pela saudade do seu estado original. Doutrina da preexistência da alma, da vaga intuição que ela guarda de um outro mundo. Nós temos uma vaga intuição, às vezes uma saudade, uma melancolia. Alguns conseguem ter reminiscência, alguns têm lembrança de vidas passadas em graus variáveis ou não. A vaga intuição que a alma aguarda de um outro mundo e que aspira por esse mundo. Aquela saudade, às vezes, que dá, nós nos sentimos de fato como alguém que foi um anjo decaído, né? A queda dos anjos, ao reencarnar. Da sobrevivência ao corpo, aquela sensação que nós somos muito mais do que esse corpo físico, da sua saída de um mundo espiritual para reencarnar e da volta do mundo material para o mundo espiritual após a morte. E ainda acrescenta, isso aqui é o germe, é o princípio da doutrina dos anjos decaídos. A figurinha aqui está falando nesse sentido. Se nós pensarmos que a nossa humanidade hoje, basicamente, veio de Capela, aconteceu isso conosco. Os exilados de Capela foram expulsos de lá, porque o planeta lá foi promovido hierarquicamente a um planeta de condições superiores, e se nós continuássemos lá, como nós éramos na época, nós iríamos atrapalhar a evolução daquela humanidade. Então, nós fomos exilados para um planeta primitivo, o planeta Terra. É a doutrina do anjo caído. E aqui estamos reaprendendo, corrigindo o nosso karma e nos preparando, alguns para voltar. Alguns já voltaram. Os egípcios, por exemplo, grande parte deles já voltaram, que eram os mais adiantados. Outros já estão sendo separados para mais um degredo, porque não foi o suficiente.
nem num planeta primitivo como era a Terra na época em que nós, exilados de Capela, chegamos, né? Nem esse exílio aqui, o que se passou nesse período, foi suficiente para que alguns de nossos irmãos, ou de nós mesmos, não dá para dizer a priori, temos recuperado o suficiente para, não falando de voltar para a capela, não, para permanecer aqui. Então, um terço, mais ou menos, ou dois terços da humanidade encarnada atual é candidata a voltar de novo para o mundo primitivo, porque a Terra vai ser promovida. Então, está tudo aqui. Continuando. E tem dois. Outro trecho de Sócrates através de Platão. A alma se transvia e perturba quando se serve do corpo para considerar qualquer objeto. Vamos tentar entender isso. Nós estamos encarnados. Se a gente foca na matéria, nós vamos focar em alguma coisa. Isso aqui é o pensamento de Sócrates, tá? Ok? Isso aqui não é necessariamente espiritismo, nós estamos mostrando as analogias. Mas aqueles que vivem para a vida na matéria, tá? Eles vivem numa situação de inferioridade. Essas almas que estão encarnadas, vivendo para a matéria, eles vivem como se estivessem embriagadas, como se estivessem fascinadas pelo mundo material, porque se prende a coisas que estão, por sua natureza, sujeitas à mudança. A matéria é imutável, é temporária, é perene, o espírito não. Se eu vivo pela matéria, eu estou me prendendo à transitoriedade. Estou me afastando, me desligando daquilo que é infinito em mim mesmo. Então, aquelas almas se transviam e se perturbam quando mergulham em cheio no mundo da matéria, no mundo de Mamon, usando agora as palavras de Jesus, né? Não se pode servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. O que Kardec está... Kardec não. O que Sócrates, através de Platão, está dizendo aqui, exatamente o que Jesus disse quando falou daqueles que se integram ao mundo de Mamon, ao mundo da matéria, ao mundo transitório. Olha aqui, ó, sujeito à mudança, ao mundo transitório. E o oposto, os que se ligam ao mundo de Deus. Ao passo que, quando contempla a sua essência imortal e divina, nós sabemos que é a nossa essência divina, dirige-se para o que é puro, eterno, imortal, a Deus. E, sendo ela dessa natureza divina, permanece aí ligada. E ligada a quê? A Deus. Claro que nós não estamos exatamente nesse ponto ainda. A gente está no meio termo entre um que a gente, na verdade, vive de Ramatiz, oscilando, momentos de animalidade e momentos de angelitude. Momentos de angelidade e momentos de angelitude. Nos nossos momentos de angelitude, nós nos ligamos ao que é puro, eterno e imortal, a Deus. E aí permanecemos por tanto tempo quanto possa. Olha só, interessante, eu não tinha percebido isso. Mesma coisa que diz Ramatiz. Tanto tempo quanto possa. Então, aqui Sócrates está dizendo que a gente não consegue ficar direto, permanentemente ligado ao que é puro, eterno e imortal. Ou seja, nós ainda não conseguimos nos ligar permanentemente a Deus. Por isso que nós passamos por um momento de angelitude e por um momento de animalidade. E o que ele está dizendo é a mesma coisa. Aqui, Sócrates, através de Platão. Cessam, então, os seus transviamentos, quando está ligado ao seu momento de angelitude, ao que é puro, eterno e imortal. Pois que está unido ao que é imutável. Em vez de falar em eterno e imortal, ele está usando imutável. E é esse estado da alma, agora é um estado. Nós estamos num estado superior, transcendente. Ele chamou de sabedoria, porque ele era um filósofo grego. Sabedoria lá era a deusa deles. A deusa, sabe, a Palas Atenas, mas a sabedoria que eles buscavam, né? Eles estavam buscando do saber, alguns de forma mais ou menos abstrata, outros de forma mais concreta. Aristóteles veio depois, como discípulo do discípulo, para aplicar no campo mais material essa sabedoria, mas, em essência, quando nós estamos ligados ao que é puro, eterno e imortal,
nós estamos com a chama da sabedoria acesa. Isso aqui agora é mais fácil de encontrar. Foi apenas nesse capítulo aqui da obra de Platão, Fédon. Muito bem. Vamos ver o que Kardec diz sobre isso. Ele diz pouco. Ele diz o seguinte: isso é o espiritismo. Até porque, né, foi muito óbvio aqui, né? Nós identificamos de cara as duas coisas. E cita que no capítulo 2, no item 5, ele fala a respeito. Capítulo 2, item 5, do livro Evangelho segundo o Espiritismo, que se for tirado do Evangelho segundo o Espiritismo. Né? De certa forma, aqui nós estamos fazendo a transição, que eu mostrei no início, entre o estudo que já acabou do Livro dos Espíritos e o próximo estudo que virá, que será o Céu e o Inferno. Mas nós estamos aqui no purgatório ainda, não, no purgatório, estou brincando, nós estamos aqui na transição do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, consultando o Evangelho segundo o Espiritismo... Não. Aqui está no... no Evangelho segundo o Espiritismo, isso mesmo. E aí eu fui lá procurar nesse item 5, o que diz lá? Extrair duas passagens. Uma passagem é essa. Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é algo indefinido, a vida corpórea se torna uma simples passagem, uma breve estada num país ingrato. Um país ingrato. A gente está aqui de passagem, numa situação que não é nem agradável, é um país ingrato. Porque o meu pensamento, a minha vida, a minha conexão é com o mundo espiritual, é com o divino. E é o que Kardec, é o que Sócrates está dizendo aqui. O que está vivendo embriagado com as coisas da matéria e o que está imbuído da essência pura, eterna e imortal. Tá? Então, perfeitamente aderente à obra espírita. Ainda nesse item 5, podemos destacar um outro ponto, onde está escrito que, colocando o ponto de vista de onde considera a vida corpórea no mesmo lugar em que ele aí se encontra, vastas proporções assume tudo que o rodeia. Desculpe, eu acho que eu fui muito sintético, eu deveria ter pego um trecho um pouquinho maior, mas eu explico. Tá? Quando nós nos colocamos pelo ponto de vista da vida material, quando nós mergulhamos no mundo de Mamon, pensamos com os valores materiais, lidamos com as pessoas, reagimos conforme os valores desse mundo tão conturbado que aí estamos, nós estamos vivendo essa fase que transviada, perturbada, embriagada, presa a um mundo de mudanças, um mundo instável. Então, quem se coloca pelo pensamento no mundo de Deus está nesse estado. Quem se coloca pelo pensamento no mundo de Mamon, no mundo da matéria, está nesse estado. Aqui a figurinha mostrando que o ideal é estar na primeira situação, né? Vendo de longe as besteiras que a humanidade está fazendo, principalmente nos dias de hoje, né? Põe besteira nisso. Mas não dá para nivelar. A gente está lá no meio, mas não dá para nivelar. Então, é aderente com o que Platão escreveu em cima do ensinamento de Sócrates? Totalmente aderente com o que foi escrito. Logo, mais uma prova de que o pensamento de Sócrates estava 400 anos de Cristo, 2.300 anos antes da vinda do Espiritismo, era aderente a tudo isso. Então, ele estava avançado demais para a época que ele vivia. O que aconteceu com ele? Mesma coisa que aconteceu com Jesus, que estava avançado demais para a época em que ele se reencarnou. Mas por que eles reencarnaram, então? Porque o objetivo era dar um empurrãozinho, né? Dar um empurrãozinho para a turma se mexer. E vieram com o sacrifício da própria vida. Eu não estou comparando Sócrates com Jesus, não, ao contrário. Eu acho até que Kardec exagerou um pouquinho naquela comparação que ele fez lá no início, tá?
Sócrates teve um momento de vida mundana, ele lutou em guerras, ele matou, e teve um momento em que ele se dedicou plenamente ao pensamento filosófico de forma tão relevante que a filosofia é dividida em duas partes: os pré-socráticos e o que veio depois. Isso lembra alguma coisa? O pré-socrático, Sócrates e o que veio depois? Como é que nós contamos os anos hoje, A, C e DC? Mas não estou querendo comparar, não. Ao contrário, eu acho que a distância era enorme. Mas aí extrapola o objetivo desse estudo. O objetivo não é estudar Sócrates, e sim estudar o pensamento de Sócrates através de Platão e comparar com o cristianismo e com o espiritismo. Então, até agora, os trechos selecionados por Kardec são bastante aderentes ao cristianismo e ao cristianismo dentro da abordagem espírita. Continuando, estávamos nesse ponto, né? Vamos para o terceiro destaque de Kardec. Enquanto tivermos o nosso corpo enquanto tivermos o nosso corpo, e enquanto a alma se achar mergulhada nessa corrupção, já mudou corpo para corrupção. Quer dizer, o corpo está corrompido pelos valores materiais. Nunca possuiremos o objeto de nossos desejos. O filósofo que ele era, do porte dele, a verdade. Né? Se perguntar para um encarnado qual é o seu desejo, é impossível que ele diga que ele quer mesmo, a gente sabe o que é, são os valores materiais. Mas o desejo de Sócrates era a verdade. Com efeito, o corpo nos suscita 1000 obstáculos pela necessidade em que nós achamos de cuidar dele. Ademais, ele nos enche de desejos, de apetites, de temores, de 1000 quimeras e de 1000 tolices. É a ilusão da matéria. De maneira que, com ele, impossível se nos torna ser ajuizados, nem por um instante. Então, ele está dizendo que você encarnou, está aqui imerso no mundo da matéria, no mundo de Mamon, danou-se. Danou-se, olha aqui, a nossa personagem simbólica aqui, com seus pensamentos e desejos eminentemente materiais. E se perdendo a oportunidade de buscar a verdade na abordagem de Sócrates. Todavia, se não nos é possível conhecer puramente coisa alguma enquanto a alma está ligada ao corpo, então ele já está assumindo o seguinte: tem que estar ligado ao corpo, a gente já, para ele na época, né? Está ligado ao corpo, é muito difícil a gente transcender os valores materiais. Mas, de duas, uma. Ou jamais conheceremos a verdade, e isso, infelizmente, acontece na grande maioria das nossas encarnações, ou só a conheceremos após a morte. E isso também essa verdade aqui é grande. Esse é o conceito de Sócrates. Libertos da loucura do corpo, quer dizer, depois que a gente se encarna, conversaremos então. Lícito é esperar, é lícito esperar que a gente vai conversar com homens igualmente libertos. Quer dizer, que depois que a gente sai da matéria, a gente vai conhecer outros como nós e vamos descobrir a essência das coisas. Aí ele solta essa pérola aqui. Essa é a razão porque os verdadeiros filósofos se exercitam em morrer, e a morte não se lhes afigura de modo nenhum temível. Vamos lembrar que Sócrates optou pela cicuta. Ele tinha outras alternativas. Ele, ao optar pela cicuta, ele teve oportunidade de aumentar ao alcance do discurso dele, no julgamento, o discurso dele ganhou amplitude, ele entrou para a história, o seu pensamento ficou registrado e a sua mensagem também. 2.400 anos depois, nós estamos discutindo ela e ainda é considerado o filósofo mais importante da história da humanidade. Aqui, Kardec seleciona, no livro Céu e Inferno, um trecho, onde, neste livro, está dito o seguinte: a afinidade entre o corpo e o perispírito é proporcional ao apego à matéria.
A afinidade entre o corpo e o perispírito é proporcional ao nosso apego à matéria. Quanto mais apegados somos à matéria, mais até o nosso perispírito mais materializado é, e, portanto, ele está mais preso ao corpo físico. E atinge o seu máximo no homem cujas preocupações dizem respeito exclusiva e unicamente à vida e gozos materiais. Ao contrário, nas almas puras, você escolhe bem aqui, hein? Nas almas puras, que antecipadamente se identificam com a vida espiritual, o apego é quase nulo. Ele mostrou desapego quando ele enfrentou a morte, ele poderia ter evitado a cicuta de várias maneiras, mas ele deu mais importância a registrar a mensagem dele, e foi assim que ele entrou para a história. E entrou para a história mesmo, nós estamos falando de 2.400 anos se passaram e estamos aqui discutindo Sócrates.